lá. Como eu disse no vídeo anterior, existem 5 casos de congruência. Eu apresentei para vocês a definição e um primeiro caso, o LAO, lado, ângulo, lado. Bom, vamos agora ver os outros 4 casos, que são situações, né? O que são esses casos? São situações onde com apenas 3 informações a gente pode concluir que os dois triângulos, são congruentes. Além do LAO, que foi aquele primeiro caso, um outro caso também que garante congruência entre triângulos é conhecido como ângulo, lado, ângulo. E aqui é importante aquilo que eu tinha comentado no vídeo anterior. A ordem é importante. Tá? Então, o que é esse A? É uma congruência entre ângulos. O que é o L? Congruência entre lados. E esse outro ângulo? Outra congruência entre ângulos. Então, para o caso de congruência ser o ALA, ângulo, lado, ângulo, é necessário que o lado esteja entre os dois ângulos. Tá certo? Então, o que é importante? Olhou para 2 triângulos, viu lados congruentes, um lado num, outro lado do outro, e 2 ângulos, de tal modo que o lado está entre os ângulos, os 2 triângulos são congruentes. E o que você pode concluir daí? Bom, você pode concluir que as outras medidas, que não estão contempladas aqui, são congruentes. Então, por exemplo, eu posso concluir que esse lado é congruente a esse. Por exemplo, eu posso concluir que esse ângulo é congruente a esse. Tá certo? E por fim, eu poderia concluir que esse ladinho é congruente a esse. É assim que a gente vai jogar esse jogo da congruência. Tá? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Né? Primeiro vamos apresentar os casos. Então, ALA é então o segundo caso de congruência. Terceiro caso de congruência, o mais intuitivo talvez. Olhei para 2 triângulos, vi que os lados são exatamente os mesmos, então os triângulos são congruentes. Esse aqui é o caso lado, lado, lado. Tá certo? Então, por exemplo, olhei para um triângulo, vi que os lados são 3, 4, 5. Olhei para um outro, vi que os lados também são 3, 4, 5. São congruentes. Quer dizer, intuitivamente, através de um movimento rígido, eu consigo colocar um exatamente em cima do outro, sobreposto. Tá certo? Então esse é o terceiro caso de congruência. O primeiro é o LAO, que nós vimos no vídeo anterior, lado, ângulo, lado. O segundo é o ALA, ângulo, lado, ângulo. O terceiro, lado, lado, lado. Quarto, eu tenho lados congruentes, eu tenho um ângulo junto com o lado e tenho um ângulo oposto ao lado dado. Tem um ângulo oposto ao lado dado. Esse caso é conhecido com o nome de lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Nós vamos representar assim, um ozinho aqui embaixo. Tá certo? Então, toda vez que aparecer esse caso, essa situação, o que eu posso dizer sobre os triângulos? Eles são congruentes. Bom, e se eles são congruentes, você pode concluir outras 3 igualdades, como nós vimos no vídeo anterior. Né? Por exemplo, eu poderia concluir que esse ângulo tem a mesma medida que este. Por exemplo, eu poderia concluir que esse lado tem a mesma medida que este. Tá certo? São coisas que eu posso concluir. Aqui no caso do lado, 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 o que eu posso concluir são os outros ângulos, são os ângulos, né? Então, por exemplo, eu poderia concluir que esse ângulo aqui tem a mesma medida que este. Tá certo? Que esse ângulo tem a mesma medida que esse. E por aí vai. Tá? E por fim, o último caso, chamado de caso especial, ele aparece em triângulos retângulos
E o que diz esse caso? Bom, você tem dois triângulos retângulos com mesma hipotenusa e tem um cateto também que tem a mesma medida, então esses triângulos são congruentes. Esse caso a gente costuma chamar de HC. Hipotenusa, cateto. Tá certo? Note que em todos os outros, né, a gente falava sempre que tinha três informações. Aqui aparentemente são duas, né, hipotenusa e cateto. Mas existe uma terceira que está escondida, que é o ângulo reto. Tá? Então, na verdade, são três mesmo. Tá? Então, toda vez que eu olhei para dois triângulos retângulos, vi que eles têm mesmo hipotenusa e mesmo cateto, o que eu posso concluir? São congruentes. Bom, e se eles são congruentes, o que você pode tirar daí como consequência? Bom, você pode, por exemplo, tirar como consequência que esse cateto mede o mesmo tanto que esse. Por exemplo. É uma consequência que você pode extrair daí. Outra consequência. Esse ângulo aqui, ó, oposto a esse cateto, que era o cateto dado, tem que ter a mesma medida que esse ângulo, oposto ao cateto dado. Tá certo? É isso, pessoal. Esses são os casos de congruência. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar algumas aplicações. Como é que a gente usa isso. Tá? Até mais.